Eu vou fazer uma gravação aqui. Não sei como é que está o som, não sei como é que está nada. Então, aqui João 1:1, ele tem uma visão, né, que o verbo, no caso, é o nome do nosso Pai, né? Então aqui diz, e o verbo, né, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Nós vamos saber, estava com Deus, né? Se estava com Deus, e o verbo era Deus. Ora, se estava com Deus é como se fosse nome sobre o verbo. Deus seria o nome do verbo, o nome sobre o nome, né? E estava, né, e era Deus porque era o nome. Estava com Deus e era Deus. Era, mas era porque era nome. Então foi tirado o nome, né? E foi para outro lugar. Quer dizer, o Pai ficou com o nome dele original, que é o verbo. E aí entra o escritor, então, criando e tomando Deus para si, que ele mesmo está criando. Então não podia ele se passar pelo verdadeiro Criador, não podia, porque aí é engano. E nesse caso ele vai dar, como é que se diz? Ele teve essa visão, João aqui teve essa visão, e o escritor não fez besteira não, o escritor fez tudo certo. Aqui, quer dizer, ele não tomou o lugar do verdadeiro Criador. Então aqui diz, no princípio criou Deus o céu e a terra. Não, mas vamos parar, vamos fazer o seguinte, no princípio criou. Aí se eu perguntar, quem está criando? A pessoa responde, Deus. Claro que não. Deus aqui não existe ainda. Até o criou aqui não existe Deus. Tem muitos pessoal, Deus não existe, mas ele está bem aqui, ó. Foi criado aqui na cara de todo mundo, ok? Então cientistas ou sábios dizem, Deus não existe. Deus está aqui, ó. A palavra Deus está aqui, por que não existe? Né? Agora, de que modo é que ele quer dizer que não existe? Como pessoa? Pô, esse Deus aqui vai ser o nome de toda a mentalidade. Se ele disser que não existe Deus, não tem mentalidade. Então esse aqui é o problema. Segundo, aqui o livro que foi feito para teste, né? Testar os padres, talvez os profetas, nas escolas lá em formação. Porque aqui vai mostrar o lado bom do homem e o lado bom do homem e o lado mal do homem, no caso, né? E esse homem aqui é o nosso irmão, ele teve uma luz, ele andava com o nosso Pai único. E tanto é que ele conhecia que ele fez uma criação aqui para testar e para que o povo, né, os seus irmãos, busquem o verdadeiro Pai, o qual o nome é o Verbo. Então ele coloca Deus, mas Deus aqui não vai poder permanecer sobre o Verbo, porque ele não pode dar nome ao nosso Pai, o nosso Pai tem o nome dele, né? Então ele transfere para si. A palavra Deus transfere para si quando ele diz, e disse Deus, ou Deus disse. Então nesse caso aqui fica o nome sendo dele. Aí fica faltando então duas palavras ser dadas como nome. Então na separação das águas, passamos, ou haja uma expansão, ou passamos, porque as traduções são fogo na roupa. O importante é que é o primeiro tipo de acordo, né? O primeiro tipo de fazer um trabalho. Então aí é chamado céu. Pronto, tudo agora já está resolvido. Tudo que é acordo tem que estar aí nesse céu, ok? E quando disser, e alguém, o anjo está no céu, tem que saber quem são os anjos. Os padres, principalmente, são chamados anjos. Anjos pessoas, né, de certos procedimentos. E num acordo que tem, por exemplo, padre não se casa, então tem um acordo. Então é por isso que Jesus também vai falar que será como os anjos no céu, né? Nem se casa, nem se dão um casamento. Tem esse detalhe também. Então aqui, aí falta a palavra terra. A palavra terra todo mundo achava que era o globo, já pronto, sem forma, mas estava sem forma ainda e vazio, que ia plantar tudo nele. Não, aqui é a palavra, ok? Então essa palavra aqui, quando aparece o solo seco, então essa palavra vai como nome para o solo. Então tem que entender isso. Então aqui temos então agora Deus, né? Que Deus era o nome, que assim que ele criou Deus, aí o nome ficou sobre o verbo, ok? Então o verbo estava com Deus, e era Deus, entendeu? Quando tira, quer dizer, e é Deus no caso, né? Mas era Deus porque quando tira para si, aí era Deus, porque não é mais o nome. Por exemplo, eu sou Francisco, mas se tirar o nome aqui, eu era Francisco, né? Eu era.
Eu era o Francisco, ali como o verbo era Deus. Então, mas se bota meu nome de volta, então eu sou Francisco. Aí o verbo é Deus. Então é assim. É para entender, né? Às vezes essas coisas são complicadas. Então o escritor aqui é um nosso irmão do qual vai fazer um livro de teste para finalização lá dentro, talvez, né? E profeta e tal, para testar em que caminho anda. Qual é a mente dele, se vai andar na luz ou nas trevas, se vai olhar para a vida ou não, se vai condenar a Deus ou vai seguir a Deus justo, ou vai seguir um Senhor que não é justo, ou aqui no caso, nessa história aqui, ele não coloca injusto, ele coloca aqui praticamente fica dois senhores, lado bom e lado mau. Vai se chamar Deus, porque o nome é dado para mentalidade. É por isso que você vai ver muito assim, ó, o Senhor teu Deus, ó, o que está em você. O Senhor teu Deus qual é? Será que é o Senhor tua consciência? Ou será o teu Deus a consciência da vida que está em você? É isso que você tem que olhar. Porque você por si só, sendo carnal e criado, então não vai ter sabedoria igual tem a da luz que está em você, da vida que está em você. Que na verdade todos nós somos essa luz. É porque estamos como mortos, aí achamos que somos carne. A história de Noé é para acontecer isso. Quando o homem, então, perde a sua origem, no seu erro perde a sua origem. Morreu o quê? Morreu a parte da sua origem, ele não lembra mais. É isso que passou a todos nesse caso. Então somos os filhos, mas na carne achamos que somos carne. Por isso ele se achou nu, porque a carne era veste. Entendeu? Então errou, aí errou, dançou. Mas aqui vamos continuar. Então, Deus diz haja luz, tal, ou faça-se a luz, né? Depende da tradução. Mas no caso aqui ele não está construindo. Ele está mandando que venha, que vença as trevas, quer dizer, faça-se a luz, ou se faça presente no caso e tal, e ela se fez, vamos botar assim. E vence as trevas no caso. O lado mau, o lado bom do homem está na consciência, né? É isso que ele está mostrando, que todo ser humano caminha dessa forma e testa aquele povo que está aqui, né, fazendo o teste final, se vai olhar isso. Então o que acontece? Aqui a luz veio então. Então Deus já conhecia as trevas, né? No caso do seu lado mal aqui. Aí ele faz separação entre a treva e a luz. Que ele agora conhece a luz, vamos botar assim, isso é o modo que ele está aplicando. Aí ele chama a luz dia. Tudo bem. Aí o leitor que lê isso aqui acha que Deus está chamando a luz dia e chamando as trevas noite. Mas não é isso, né? Aqui Deus chama a luz dia e é as trevas quem chama a luz noite. Se tratando de nome, é isso que acontece aqui, ó. Deus chama a luz dia e as trevas chama a noite. Então fica dois nomes sobre a luz. Não precisava o escritor dizer que alguém está chamando a luz. Não precisa, se tratando da nome, não é isso que está acontecendo aqui. Então tem dois nomes sobre a luz agora. Então agora ele vai separar essa luz, né? Ele vai criar dois grandes luzeiros, então, para separar a luz, separar o dia da noite. Entendeu? Para separar o dia da noite. Quer dizer, o nome que ele deu ao dia e o nome que a treva deu à noite. Agora, o que a treva vai chamar dia? Ela não gosta da luz, né? Não compreendeu nem aceitou a luz. Então, ela vai chamar o que do nome dia? A escuridão. Então, por isso que diz aqui, fez tarde até que amanhece o primeiro dia. Ora, se fez tarde, aqui é a primeira tarde. A criação aqui na história começando tudo do zero. É isso que as pessoas têm que entender. Não é aqui fora, porque lá já existia água, já existia o solo. Entendeu? Deus criou as palavras dela. Aqui é o mundo da palavra sobre o mundo real, para teste. Vem que caminho anda, representa as duas consciências, né? A mentalidade do ser humano. E que Senhor é que ele segue aí, né? Que Deus ele segue na sua mente? Qual mente que ele segue? Agora todas as duas chamam Deus e chamam Senhor, no caso. Aí tem que tomar cuidado. Como isso aqui no final de tudo vai dizer que terminou seus exércitos, que é todas as coisas, então quando falar Senhor Deus dos exércitos, é claro que está dizendo Deus, mas nem sempre. Tem que olhar as palavras. E outra hora vai falar Senhor, vai se representar um. E outra hora vai falar Deus, já está bom, vai representar aqui o da luz. E tem hora que vai falar Senhor Deus. Será que os dois estão num acordo? Porque na verdade aqui é uma história e vai ter um acordo sim, de certa forma. Porque
ele diz, façamos o homem, mas vamos terminar aqui primeiro. Então ele fez a luz e separou o dia da noite, né? E já que os dois grãos ele separou o dia da noite. Então, vamos para a parte então que faz o homem. Passamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quer dizer, as duas mentalidades estão propondo um acordo, é Deus, o bem, querendo que as trevas se eduquem ou estão disputando, no caso, né? Porque isso acontece só no ser humano, que o Pai verdadeiro não vai dar ouvido a coisa alguma assim de erro, não, nem concorda. A história de Jó lá em história de Jó, todo mundo come aquilo como se fosse Deus verdadeiro. Não é. Jesus provou que não é, porque ele disse: a obra que eu faço é a obra que meu Pai faz. Então ele não aceitou diálogo com o maligno. Então, quem é aquele senhor lá que aceitou? Então é isso que ele está explicando. Ele vai desmascarando as coisas. Também tem outra também que eu me lembrei agora. Aquele diz: visita a iniquidade dos pais no filho. Jesus viu um homem lá aleijado tal, com os apóstolos, e disse: aí quem errou dele? O pai ou a mãe? É que eles tinham essa mania de. Já tinha lido a escritura e sabia que o Senhor aí visitava a iniquidade dos pais no filho. Aí Jesus fala: nem o pai nem o filho, porque o filho não carrega o pecado do pai. Entendeu? Os filhos não carregam a iniquidade do pai. Então, aí desmascarou, não existe isso, né? Então vai por aí afora. Então aqui vamos entender então aqui que agora tem 2 dias aqui, né? Um dia de luz e o dia que começa de tarde até amanhã. Isso vai até o 7º. Tem 2 criações aqui dentro, no caso, né? É como... Mas vamos lá para o homem que eu já ia passando direto. Então, faz um acordo aqui, né? De certa forma. Falar, passamos o homem a nossa imagem e semelhança. E tá as duas mentalidades. É como quem diz: vamos ver se o teu procede bem, igual o meu. Aí vamos supor que o lado mal diz: não, eu vou fazer ele proceder bem. Se não fizer, eu destruo eles. É como quem diz assim, entendeu? Então vai seguir esses dois senhores. E todo mundo segue a escritura. Nesses 7 dias aceita, né, a criação de 7 dias, mas dia da tarde até que amanheça. Aí esquece a de dentro, né, que é a luz, o primeiro dia. Todo mundo esquece disso aí. Então tá certo. Agora, o que é esse homem? Esse homem não era o sentido masculino, macho, né, no sentido assim, sexual, homem, macho e tal. Isso aqui é mentalidade. Pode ser a mentalidade para um homem que vai ser formado. Então, aqui é a mentalidade. Fica quieto. Então aqui é a segunda mentalidade do homem. A mentalidade de Deus. Aqui Deus é a mentalidade, homem é a mentalidade, que vai ser semelhança de pensar, de raciocinar. E, aliás, é irmão mesmo, somos irmãos, todos nós. Então, é isso aí. E a imagem? É o cérebro. Imagem de cérebro de raciocínio. Não é pessoa aqui é dentro. E é essa imagem aí. Então tá certo. Chega no final, né? No 7º dia. Aí então, lá diz assim: havendo Deus acabado, né, no dia 7º e tal, tudo que tinha feito. E descansou no 7º dia de toda a sua obra. Olha, o 7º dia que ele descansa, que Deus trabalha no dia de luz. Aquele Senhor trabalha da tarde até que amanheça, que ele chama dia, ok? Pois ele chamou a luz noite lá, e Deus teve que fazer o luzeiro para separar o dia da noite. Então vocês vão se lembrando para não esquecer. Então aqui diz: acabou tudo, se terminou no 7º dia. Aí continue, descansou no 7º dia. Ora, agora é que é o problema. Se ele termina a obra no 7º dia, lógico que de tarde vai entrar qual dia? Da tarde até que amanhece. Então é o outro sábado, claro. O sábado de luz. Aí logo a seguir é que vem o dia escuro, que é o sábado, que aí tem que abençoar. Ele abençoou, santificou e tal. Porque o dia de luz ele não precisa fazer isso. Então as pessoas têm que prestar atenção. Isso aí é uma história, não é uma realidade. Mas apresenta bem para a mentalidade de buscar o que é justo, buscar o Pai nosso poderoso, único, verdadeiro e justo, que não tem mácula nele. Ele é vida, se tocar em alguém vive. Então é que as matérias estão em vivo, através do Espírito, somos nós. Entendeu? Apenas esquecemos, nosso Pai esquecemos, é isso. Então todo mundo tem que prestar atenção nesse ponto fundamental. E aqui vamos ver.
Eu estou aqui, agora que eu até me perdi aqui. Eu estava. Gênesis 2 assim. Então ele terminou aqui a sua obra e tal. Agora eu vou pular tudo aqui só para poder mostrar então aqui o Senhor, aqui, Senhor e Deus e Senhor Deus, começa a complicação, porque aqui um Senhor aqui é do dia que começa de tarde e termina de manhã, e Deus seria o mundo que está sendo criado na luz. Então aqui tem duas criações, tá? E dois senhores aqui, dois Deus no caso, chamado Deus, duas mentalidades, que Francisco é um só, mas tem muita gente chamada Francisco. Deus é um só, mas tem muita mentalidade, todas elas chamadas Deus. Agora tem que se separar, ver o que é e o que não é, o que é bom e o que não é. Então aqui não tem muito erro não, porque Senhor, fala Senhor e fala Deus, mas tem que prestar atenção de todo jeito, é um problema sério. Eu vou pular aqui Gênesis, né? Da árvore da vida que eu já falei em outro vídeo, mas posso dar uma dica aqui rápido. Então Deus faz brotar um jardim, né, e a árvore da vida no meio. Então vocês não podem esquecer a árvore da vida. Pula o rio, que é para não ler sobre a joia que está ali, porque isso aí cegamente vocês vão esquecer onde está a árvore da vida. A árvore da vida está no meio, não pode sair de lá. E do outro lado do rio também não pode sair da conversação, ela tem que continuar no meio, permanecer. E quem come dela vive para não esquecer dela, né? Então jamais morre. No caso é a história que está apontando direitinho. Mas aí chega a Deus dá ordem ao homem e diz: ó, comer de todas livremente. Se é uma mente boa, comer de todas livremente, não precisa dar uma ordem para não comer da outra, né? Da do mal. Mas ele diz para comer, para não comer da árvore do mal. Então ele dá uma segunda ordem para não comer, só do bem mesmo. Agora, essa árvore do fruto do bem e do mal não é uma árvore, né? Essas coisas estão sendo criadas na mente. Às vezes a pessoa diz: ah, maçã e tal. Aí eu pergunto: que fruto você acha? Maçã? Tem certeza? Ah, claro, a maçã. Outros dizem que é outra fruta qualquer. Eu falo: nada disso, rapaz. Já viu árvore nascer fruta que dá o conhecimento do bem e do mal? Claro que é uma mente. Essa árvore aqui é mental. É uma árvore, é um ser, é o ser humano praticamente. E está falando para quem? Para a vida que está dentro, no caso. Vamos botar assim. É como se fosse isso. Aqui não é árvore. Não existe árvore que dá esse fruto de conhecimento. Quando se fala conhecimento, é mentalidade. Entendeu? Então existe uma mentalidade da qual ele não pode dar ouvido. É isso aí. Então a serpente tal, disse para a mulher, né? No caso lá, foi assim que Deus disse: não comer de todas não. Porque aqui nesse caso aqui, ela disse para não comer todas não, porque a mulher estava abandonando todas, que Deus disse para comer de todas, que é boa, né? E aqui é comer de todas que é boa. Então a mulher estava cobiçando a outra árvore, no caso aqui, a serpente. Então diz: Deus disse para não comer de todas não. E a mulher vai dizer: sim, Deus disse para comer de todas sim. Aí ela vai pegar a ordem da árvore que ela está cobiçando e vai jogar para o meio. O meio é da vida. Entendeu? Então ela diz: Deus disse para não comer do meio. Do meio é da vida. Quem come vive eternamente aqui na história, para você não esquecer dela. Aí, quer dizer, a pessoa que não sabe julgar direito, julga com condenação, não observa e condena a serpente. Porque é isso mesmo, que o teste é esse mesmo. Põe a serpente lá para o cara falar: esse é o capeta, não sei o que, para ir contra ela de todo jeito e não prestar atenção. E guardar a palavra de Deus, mas não guardar a obra, onde está a árvore. Quer dizer, não guarda a obra, onde está a árvore, e guarda só a palavra e manipulam a palavra e aceitam até hoje. E assim acontece nas igrejas, acontece em todo qualquer lugar, né? Então a mulher troca a árvore, né? E a mulher que também pode se referir até a igreja e tudo mais. É uma pessoa de coisa que pode acontecer, que distorce o homem. Mas a história aqui é essa aqui mesmo. Então, a história é para teste. A mulher é o personagem mulher, a serpente é personagem serpente e pronto, acabou. Deus diz para não comer do meio. A serpente, sabendo que era do meio da vida, disse: certamente não morrerás. Bem, isso eu já contei. Então vamos mais para frente. Vamos então, porque se não passar por aqui também, se vocês não passar por aqui, chegar em Noé, vocês vão errar. Por quê? Vocês vão julgar errado. Vocês vão condenar Deus, dizendo que Deus matou, Deus destruiu. Entendeu? Então fica difícil.
Deixa eu ver aqui. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem, assim, aqui está o. Lá teve a disputa, né? É como que ele diz assim: vamos fazer o homem a nossa semelhança e imagem. Vamos ver agora em que ele se torna. Aí a mente das coisas não vai dizer, não, eu vou fazer perfeito. Ele vai ter que, se errar, eu destruo todo mundo. É como se disse assim, como se dissesse. Mas aí, logo no jardim ali, o homem aceita a conversa da mulher igual todo mundo aqui fora. Aí o que é que vai acontecer? Aí diz aqui o Senhor Deus. Agora que é o problema, o Senhor Deus, porque todos os dois chamam Deus. E ele, que já botou junto, para ninguém também saber quem é. Já que está andando na escuridão, não vai saber. Então ele diz assim, ó, e eis que o homem se tornou como um de nós, ó. Viu? Qual o erro do homem? E quem é um de nós? Então é isso que tem que prestar atenção, né? Aqui tal, agora vamos então para Noé, para Eva, né? Adão e Eva, lá. E conheceu Adão, Eva e tal, e sua mulher e tal, e concebeu Caim, né? Teve um filho chamado Caim. E disse, como é que é? E disse, alcancei do Senhor um varão. Desculpa aí, quer dizer, a mulher alcançou do Senhor um varão. Tudo bem, é um filho homem. Agora olha o que vai acontecer. E teve mais o seu irmão Abel. Mas aqui não está dizendo se alcançou pelo Senhor ou por Deus. Entendeu? O escritor, ele sabe escrever, porque aqui ele deixa esse impasse, aí, quer dizer, aí Caim mata Abel e ninguém sabe a linhagem de Abel de quem veio. A Caim veio do Senhor, agora e Deus, não teve nada. Então aí você vai ler no capítulo 25, aí você vai ver, tornou Adão conhecer sua mulher, quer dizer, né? E ela teve um filho e chamou seu filho Sete. Agora os que vocês vão ver agora. Porque disse ela, né? Deus me deu outra semente. Agora vocês vão ficar sabendo quem deu a semente lá, né? De Abel. Foi Deus, mas Caim, que era a semente do Senhor, matou. Então vocês vão prestando atenção para seguir na Bíblia, para não errar aqui, né? Que isso é uma história para testar. Eu não tenho estudo nenhum, nem primário eu tenho. Até para falar é difícil. Vocês estão vendo aí que ler, eu não sei ler direito. Não ri de mim não, porque eu também vou rir. Então, tá legal aqui. Então Deus, né? A semente, tá legal. Em lugar de Abel. Aí vocês vê como é que são as coisas, né? E aí teve filho e tal, né? Essa linhagem aqui essa linhagem aqui de Sete é que tem que prestar atenção nela, porque é semente de Deus, né? A de Caim vocês têm que prestar atenção nas gerações, porque ali é a semente do Senhor. E o Senhor não brinca não, ele quer que o homem tenha que ser perfeito do jeito, o lado que ele criou. Ele não quer que o cara faça mal, mas se não fizer bem, ele vai fazer o mal com a pessoa, porque sai do lado do mal mesmo. Então, já que não cai por bem, vai por mal. Mas Deus não é assim. Então, as pessoas têm que prestar atenção para não julgar e condenar Deus e pecar contra Deus, né? Tem que prestar muita atenção nisso aí. Aqui começa então o Senhor, depois disso tudo, aí já teve as gerações e tal ali, e chega até Noé aqui, né, no caso. Aí o que acontece aqui, né? Até chegar de Adão até chegar Noé, então vocês vão ver, aí muita coisa aconteceu. E viu o Senhor que a maldade do homem cresceu, multiplicou sobre a terra e tal, né? Eu não vou ler muito porque eu não sei ler e tal. E disse Deus, não, aí pai, continua aqui embaixo, né? Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem, né, na terra. Então você vê que esse homem formado do pó pertenceria então a esse Senhor, ok? Para vestir o homem de Deus que foi feito lá, que é mentalidade, para vestir essa mente. Só que o carnal também tem uma mente. Isso aí que é o problema. Então aí temos problemas abertos para resolver, entendeu? Ele disse então, destruirei todas, tal. Então ele está dizendo aqui, destruirá todo mundo. Tá bom, aqui no capítulo 7. É que eu não vou ler, você já conhece a história. Aí vamos aqui, agora o que vai acontecer. O que ele disse aqui, que é destruir, né? A parte dele, que pertence a ele,
Mas Noé andava com os dois, né? E andava com Deus também. Quer dizer, ele estava com o pé de um lado e do outro, né? Na escuridão e na luz. Então o que acontece aqui? Isso é uma história, mas é o que vai dando a entender para a pessoa ver se a pessoa vê. Então disse Deus a Noé: olha só que o fim de toda a carne é vindo perante minha face. Quer dizer, ó, chegou perante mim. Aquilo que o Senhor disse lá, que ia destruir, chegou perante Deus. Aí todo mundo diz: ah, Deus destruiu, que Deus é esse? Ah, mas não presta atenção. Aí condena porque não tem visão, está morto também, e entra, e está errado com todo o erro que está na Bíblia também, porque quem nunca errou atira a primeira pedra, que Jesus ensinou lá, né? A seguir a lei do apedrejamento de morte. Ó, ele ensinou como é que segue a lei. Aí quem não tem pecado atira a primeira pedra, alguém atirou. Então é obrigado a proceder aqui pelo lado justo, buscar o que é justo. Você não pode apedrejar o erro porque tu está errado. Então repara aqui que chegou perante Deus. Se chegou perante a face dele, ele ficou sabendo. Então agora ele tem que ler o que ficou sabendo. Se eu pegar uma carta e for ler, e o cara dizer na carta: ah, eu vou matar fulano. Se eu for ler essa carta, eu vou ter que dizer: eu vou matar fulano. Todo mundo vai pensar que sou eu, né? Se te dá na escritura, eu vou dizer: ah, o cara vai matar, mas esqueceu que chegou perante mim uma carta, alguma coisa. Então aqui ele vai dizer o que chegou perante ele, né? Porque o pecado do homem e tal, eu não vou nem ler porque não precisa, você já sabe. Aí faz para ti uma arca e tal, e vai dar conselho aqui e tal. Aqui, porque aí vai entrar tem o argumento do Senhor também. Aqui na arca e tal, tá dando as medidas e tal. Porque eis que eu trago o dilúvio. Aqui já é o Senhor que está falando, porque é ele que vai destruir, é ele que vai trazer essas coisas. Deus só mandou fazer a arca. Então aqui continua o que chegou perante ele. Mas contigo agora é o Senhor que está falando, agora é Deus, quer ver? E contigo estabelecerei o meu pacto, é um pacto. Entrará, né, na arca tal, então seus filhos, sua família e tal, né? E todo animal vivente, né? Que aqui é da carne, dois de cada espécie, quer dizer, um casal de cada espécie, que são dois animais de cada espécie. Vai entrar na arca e tal, fêmea e macho e tal, né? Vai lá por aí fora. E é lá a presença de Noé, no caso aqui. Aqui é só complementação de história, porque aqui também pode estar se referindo de todos os animais que ele tinha, cuidava, entendeu? Ele era possuidor de muitos animais. Então, segundo a espécie, segundo o seu gosto, segundo é isso aí. E é os animais que ele tinha. Então aqui já falou dos animais, certo? E é de 2 a 2, não, quer dizer, de casal a casal. E assim fez Noé, aqui já no capítulo 22, assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe ordenou. Assim fez. Assim o fez. Agora você repare que assim o fez, não é isso? Hoje eu estou meio resfriado. Então assim o fez. Agora vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Ele já falou dos animais que vai entrar, não é isso? Agora vai vir o Senhor para falar com Noé também. Depois de Deus, né, que ele andava, era justo, né? Andava com Deus também, né, no procedimento, mas ele servia a esse Senhor aqui. Mas por ser justo, andava na presença de Deus. E Deus veio aqui logo, quando soube a notícia que o Senhor Deus ia fazer aqui, esse Senhor aqui, né, não está falando nem Senhor Deus, ia destruir, então ele foi lá, mandou fazer a arca e tal. Aí agora o Senhor vai chegar perante ele, ó. Aí ele deve ter claro que ele está vendo tudo isso. Aí depois disso o Senhor, Noé, ó, entra tu, toda a tua casa, na arca. Ele estava aí, sabia, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Quer dizer, ele vai destruir agora, como Deus interferiu, agora ele vai então concordar com isso. Agora o que vai acontecer aqui, lá já falou dos animais, os dois, né? Então é isso que tem que prestar atenção, porque nem que só pega esse texto aqui, ó. Aqui, ó, de todo animal limpo, agora ele vai falar de animal limpo. Porque muita gente diz: onde é que Noé arrumou esse negócio de botar animal limpo? Aonde foi? Ué, tá aqui, ó.
Entendeu? De todo animal limpo tomarás para ti 7, ó. Lá era um casal de cada animal que Deus falou. E ia até Noé. Não é isso? Um casal. Agora aqui diz 7. De 7, quer dizer, 7 machos e 7 fêmeas. Entendeu? Então os animais não limpo, ao não limpo ele diz 2 machos, né? E suas fêmeas, quer dizer, 2 casais. Isso aí deu conforme a consciência do povo, porque o povo começou aí a ofertar esse Senhor, aí começou a ofertar desde Caim, no caso aí, se eu não estou enganado, que eu não li lá não, eu passei direto. Mas aqui Noé, aí o Senhor aqui fala para Noé sobre o animal limpo, e Noé então faz um altar, né? E o povo daí para frente seguiu essa regra, né? Fazer essas coisas. Então Moisés, na minha opinião, ele legalizou. Então o que acontece? Ele legaliza os costumes, né, do povo para dar uma coisa maior, porque eles aprendendo a ouvir e seguir uma lei da qual eles já praticavam, né, sacrifício e tudo mais, botando como lei e fazendo eles melhorar para dar o melhor desse sacrifício, né, sempre dar o melhor. Não que isso é lícito, mas era assim, quem criou isso aí foi Noé, né, no caso. Ele é o primeiro ali, porque o Senhor falou sobre animal limpo, então ele é o primeiro a falar nisso. Então, Moisés então dá essa lei, né, formaliza tudo, legaliza tudo, todos os procedimentos, né, todos os atos, negócio de lua, negócio de... Todo isso não é Deus que deu. Então, legaliza. Depois vem os mandamentos. Aí quando lê o mandamento é contra a lei. Tais leis, não, que mandamento não é lei. Lei é quando diz não faça isso, não, tu vai acontecer isso, tu vai morrer. É tipo lá na Adão e Eva lá, não comerás do bem e do mal, não, certamente, ó, aí tem uma lei. Isso é uma ordem, uma lei. Mas não de morte, não por parte de Deus, sim por parte do ato que eles vão provar, a morte. Então, é diferente. Vê que Deus é perfeito. A lei é aquela que foi legalizada segundo os costumes, e Jesus ainda fala, pela vossa tradição, elimina a lei de Deus, ó. Também o mandamento elimina a lei deles. Senhor. O Senhor estava trabalhando junto lá. É porque nesse homem aí tem a parte dos dois, né? Lá passamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, expiro toda a alma e tal, e assim, bem aqui, aqui praticamente acabou o que eu queria mostrar. Mas ainda tem o pacto, né? Então falou Deus a Noé dizendo, sai da arca e tal, né? Sobre os peixes e tal, que eu ia ficar apavorado com o homem, no caso. Então aqui é o comentário, ou o Senhor falando, dando conselho a ele, explicando por que Deus fez o homem a sua imagem, quer dizer. Aqui falou Deus a Noé, né? E a seus filhos, né? Eu acho que eu já li isso. E estabeleço o meu concerto convosco e tal. Então aqui Deus estabelece um concerto, a semente depois de vós, quer dizer, não é no momento, quer dizer, Noé aqui vai estar salvo com sua família e tal, e as suas gerações, a geração dos seus filhos, e se tiver mais um filho ali, então é essa geração que Deus vai seguir. Aí isso aí porque pertence ao Senhor, mas como ele andou também junto com Deus, então agora Deus também está sobre a próxima geração aí, porque ele salvou, então agora não sabe quando é que ele vai falar aí, porque a geração até chegar, Abraão, Jacó, essa turma aí, até chegar aí, os filhos aqui, a geração aqui dura muito, né? Se bobear levou mais de 1000 anos. E até chegar Moisés, então aí é que é o problema. Aqui Deus fala, o Senhor fala. O concerto eterno aí é Deus, no caso. Aí ele fala assim, ó, o concerto eterno entre Deus, quer dizer, ele está falando do concerto lá que Deus fez com Noé depois da posteridade dele, depois da nova geração aí de seus filhos. Então aqui, ó,
do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente. Ó, tá vendo? Ele está citando aquilo que aconteceu lá, que Deus disse lá. E aí entra Deus dizendo, e disse Deus a Noé, este é o meu sinal. Então Deus lembrando aqui novamente, que parece que Noé esqueceu de Deus, né? Deus salva ele, manda fazer a arca, e aí o que acontece? Ele vai fazer o holocausto lá para o Senhor. E animal limpo, ele guardou mais a palavra lá. Eu vou parar por aqui, porque eu não leio direito, eu vou treinar um pouco assim, me guardar na cabeça para depois falar diretamente. Se serviu de alguma coisa, tá tudo beleza. Tá bom, valeu aí.